O ano já começou aí pegando fogo, fogo mesmo, olha, tá ruim aí a coisa para quem tentou dar golpe de Estado no ano passado, viu? Primeiro, eu quero te desejar um feliz 2024, que você tenha muitas prosperidades, assim como acredito que o Brasil vai prosperar muito nesse ano, que você tenha muitas alegrias, que a situação, não sei qual é a situação de todos os plantonistas, mas que sempre melhore e que a gente progrida muito, viu? Vamos agora falar de quem vai ter um 2024 muito ruim, viu? Já começou pegando fogo, já tá se chamuscando no começo do ano. Olha, deu ruim aí pros golpistas aí, principalmente pro chefão da quadrilha. O Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista, no último dia do ano, deu uma entrevista para Folha de São Paulo. E a entrevista dura do Barroso, viu? Bem dura. Ele, finalmente, aí vejo um ministro do STF, no caso o presidente, mas um ministro que não seja o Alexandre de Moraes ou o Gilmar Mendes, falar exatamente sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a dureza que os fatos merecem. Porque até então, nos últimos meses, o que eu estava vendo é que cada vez mais estavam amansando. Inclusive, a esquerda fica gritando sem anistia, para relembrar esse pessoal que, olha, não pode ter anistia, não pode ter perdão para quem tentou dar golpe de Estado, até porque os próprios ministros, alguns deles, se não todos, seriam sequestrados e presos e sabe-se lá o que mais, seriam todos depostos, isso já todo mundo sabe que aconteceria. Pois bem, o Barroso diz ainda o seguinte, além dele ser muito duro, ele falou uma coisa que eu gostei, viu? Ele falou o seguinte, olha, o problema do Brasil é que no Brasil, quando as coisas acontecem, todo mundo começa a gritar, todo mundo fica indignado, todo mundo quer uma punição exacerbada e depois, quando vai passando o tempo, as pessoas tendem a esquecer e a perdoar e a ficar com pena dos criminosos. Isso não vai acontecer. Não vai ter perdão, não vai ter peninha, não vai ter draminha e vitimismo de bolsonarista que façam com que eles não sejam presos. É isso que o Barroso tá avisando, viu? 2024 prepara que o chicote vai estalar no lombo de golpista. É isso que, mensagem aí do presidente do Supremo Tribunal Federal. Não sou eu, Thiago, falando, viu? Barroso falando. E bom que ele fala que as pessoas não podem esquecer e que as pessoas não podem... passa o tempo, vão começar a ficar com pena dos terroristas. Até porque os bolsonaristas tentam, de todas as maneiras, usando aí os seus influenciadores / deputados, né, os seus parlamentares influenciadores, eles tentam amenizar os crimes. A primeira narrativa deles é de que, olha, eram apenas infiltrados, nós somos patriotas, cidadãos de bem, a gente jamais faria tudo aquilo ali que aconteceu no dia 8, eram infiltrados do PT, não colou. Aí depois falaram que, olha, na verdade a culpa é do governo Lula, porque o governo Lula abriu ali para os bolsonaristas entrarem. Não colou, porque, olha, se eu abro a porta da minha casa para você entrar, você entra educadamente, fica ali, é uma coisa. Agora, se eu abro a porta da minha casa para você entrar e você destrói tudo, a culpa é minha ou é sua? O problema é o seguinte, essa nova narrativa do bolsonarismo não colou e irritou ainda mais a Polícia Federal e o STF, porque além deles estarem tentando jogar a culpa no Lula, é mentira. Porque quem abriu ali para os bolsonaristas entrar foi o governador, foi a Polícia do Distrito Federal, cujo governador é bolsonarista, o único erro do Alexandre é que não está preso, o atual governador, e o secretário de Segurança Pública, ou seja, o chefe da coisa toda, era o Anderson Torres. E ali a polícia foi claramente instruída a abrir para os terroristas. Então, mesmo, vamos supor que fosse o Lula o chefe da polícia, o Lula mesmo, o Lula ali com um walkie-talkie falando, policiais, abram para esses patriotas passarem. Mesmo assim, a culpa não seria do governo, porque você abriu uma coisa, eles chegarem lá e destruir tudo é outra. Uma coisa é se os patriotas entrassem lá e ficassem sentados no chão. Outra coisa é tentar tocar fogo no Congresso Nacional, como o terrorista que morreu, ele tentou tocar fogo no Salão Verde do Congresso Nacional. Destruir obras de arte que têm valor inestimável, destruir aí vidros, destruir tudo, enfim, depredar tudo. Aí outra coisa bem diferente. Então, o que diz aí Barroso é o seguinte, vão todos ser presos. Olha, os incentivadores, os mentores, os financiadores, os que premeditaram, os que ajudaram a premeditar, todos vão ser punidos, todos eles. Agora, o que a gente está na expectativa é do relatório da Polícia Federal, do inquérito das fake news
e das milícias digitais. Acho excelente que esses inquéritos sejam finalizados antes dos inquéritos do 8 de janeiro. Por quê? Para não ficar misturando duas coisas. O inquérito das fake news vai pegar aqueles bolsonaristas mais antigos. Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, todos aqueles... olha, felizmente, esse mal passou, graças muito ao STF, né? E ao Alexandre de Moraes, principalmente. Mas você talvez esteja lembrado que em 2019, 2020, o maior canal de política do YouTube era o Terça Livre do Alan dos Santos, que tinha muita grana pública naquele canal. Muita, mas muita grana. O Alan dos Santos, assim, ficou multimilionário em pouquíssimo tempo. E os outros canais bolsonaristas também tinham muito financiamento para mentir e para falar para as pessoas todo tipo de coisa contra a democracia. E aí, eles chegavam a um nível de arrogância que eles começaram, estava ali, né, sou amigo do presidente da república, estou ganhando dinheiro do governo, muito, no caso eram milhões, eles falavam, sou amigo, estou ganhando dinheiro, então eu posso peitar o Supremo Tribunal Federal e começar a xingar os ministros. Olha, eu lembro que dia sim e dia também o Alan dos Santos xingava os ministros do STF, falavam que eram todos bandidos, que tem que ser presos, que esses caras vão ser depostos, tudo mais. Aí o que aconteceu? Isso descambou para atos antidemocráticos. Então já tinha um inquérito investigando todo esse pessoal, aí veio o segundo, que era o dos atos antidemocráticos, que tentaram chegar a soltar fogos na frente do STF. Aí alguns foram presos, mas aquele inquérito descambou para o inquérito das milícias digitais, que aí já abarcou diretamente familiares do Bolsonaro e o Bolsonaro, Jair, Flávio, Carlos, Eduardo, diretamente, são os principais alvos desse inquérito, que vai ser finalizado aí nessa semana ou na semana que vem, ainda não sabemos. Seria muito, mas muito bonito se no dia 8 fosse preso o Bolsonaro. Aí eu falo, olha, parabéns, bato palmas, porque um ano depois, no aniversário, imagina, vai preso o Bolsonaro e à tarde tem uma festa. Pois bem, o Barroso ali, na entrevista ele fala que serão todos punidos, tudo mais, ele fala que esse pessoal, eles sabem que se eles não forem punidos, eles vão tentar de novo. Então tem que ter punição aí exemplar para que todos sejam punidos, para que outros não tentem daqui a pouco, porque a finalidade deles é sempre contra a democracia. Também teve uma parte que eu pensei, esse pessoal que é a favor do golpe de Estado, ele critica ali, né? Engraçado, né? Falta uma meia-culpa, isso eu percebo nas palavras do Barroso sempre, e eu percebo nas palavras da Carmen Lúcia, quando eu vejo ela falando, ela fala bem menos, né? Bem mais discreta. O Fachin também fala bem pouco, mas quando eu vejo falar, principalmente esses três aí, né? Eu falo, que coisa, né? Quem será que plantou todo esse ódio na população, hein? Quem será que foi a favor da perseguição ao maior líder político aí, que era o Lula? E a favor de todo o lavajatismo. Aliás, os ataques ao Supremo Tribunal Federal não começaram com Jair Bolsonaro, não começaram com o Gabinete do Ódio. E olha, eu sei porque eu acompanho o Gabinete do Ódio desde 2013. Em 2013 que começaram no Facebook várias páginas de extrema-direita, tinha lá o Orgulho de Ser Hétero, essa página é do Gabinete do Ódio, é dos assessores ali do Bolsonaro, aqueles Mateus, são dois chamados Mateus, e aquele Tércio Arnaud. Aí tinha algumas outras páginas, TV Revolta, Revoltados Online, tudo ali ligados. E essas páginas não faziam ataques ao Supremo Tribunal Federal da maneira que o bolsonarismo faz. Esses ataques começaram a partir do senhor Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol era aquele que lá na Inglaterra, lá em Oxford, ou em Cambridge, nem sei onde, foi Oxford. Ele e o Barroso se encontravam para ter caminhadas, e depois o Barroso chamou para um jantar íntimo na sua casa, o Deltan Dallagnol, tudo mais, secreto também. Aí você vê que coisa, né, Barroso? Os ataques ao Supremo Tribunal Federal, tudo isso que descambou numa tentativa de golpe de Estado, começaram com seu melhor amigo. Começaram com seu amigo Deltan Dallagnol. Mas essa meia-culpa o Barroso não faz, não. Ele mostra ali o problema, mas ele não fala que ele ajudou a criar o problema. Que coisa. E o pior, quando alguém lembra, quando eu tô lembrando, ainda vem gente até de esquerda dizer, olha, mas por que falar disso? Por que falar? Porque não se pode esquecer. Porque se você esquece da história, a história se repete. E quando começa a se repetir, você não vê os sinais. Eu não esqueço. Por isso que quando começou a Lava Jato lá atrás, quem acompanhava o Plantão Brasil no site, não tinha um canal aqui escrito ou no aplicativo, já via o Thiago escrevendo, olha, isso é golpe. Vão dar um golpe na Dilma. Inclusive, eu comecei o Plantão Brasil
em 2013, uns dias antes da Dilma dar uma declaração que eu falei, putz, Dilma, agora vão tentar te derrubar. Que ela falou assim, olha, a gente tem que acabar com o spread bancário no Brasil. Os bancos pegam dinheiro muito barato e emprestam, seja via cartão de crédito, cheque especial ou qualquer outra maneira, muito caro. O Brasil tem o maior spread bancário do mundo. A gente tem que acabar com isso. A gente vai começar agora a lutar contra os bancos. Eu falei, bom, parabéns, corajoso, mas olha... 2 semanas depois começaram as jornadas de 2013, que parte da esquerda antipetista, até hoje eles idolatram. Toda vez que eu vejo alguém idolatrando 2013, saiba, se você vê, saiba, é antipetista golpista. É gente que na primeira vai começar a fazer contra o Lula aí, e eles não querem saber se isso descamba num bolsonarismo, nada, eles são a linha auxiliar da direita. Aí, olha só, depois de tudo isso que aconteceu, eu já avisava lá na frente, é golpe, é golpe, é golpe. Aí agora... quando tem alguma coisa, a gente avisa antes no Plantão Brasil, exatamente porque a gente não esquece. Não esquece de quem são os que plantaram a desgraça. Mas, felizmente, hoje o Barroso está do lado certo, que é o lado da democracia. Ele apoiou o golpe de Estado faz aí, o quê? 7 anos? Um pouquinho menos de 8 anos. Em 2016, o Barroso foi um dos maiores apoiadores do golpe de Estado contra a Dilma. Esse golpe ele não fala. Esse golpe que foi concretizado. Mas ele fala do que não foi concretizado aí pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro já começa o ano aí sendo avisado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal que a giripoca vai piar e que não vai ter anistia. No final do ano passado, o Bolsonaro chegou a falar que ele tinha uma bala de prata para evitar ser preso. Então, ele fala, essa bala de prata, ele ensinou que ele tinha informações contra ministro ou ministros do Supremo Tribunal Federal e que isso daria para ele algum tipo de... Enfim, algum tipo de blindagem. Irritou, viu? Irritou muito. Aí, depois que saiu na imprensa, que os ministros ficaram bem irritados. Assim, você acha que você vai ameaçar? Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer com você. Mas lá da papuda tenta fazer ameaça de novo depois, viu? Porque é para lá que ele vai. Então, desejo a você um 2024 excelente. Seguiremos aqui juntos na luta em 2024. Quem ainda não é inscrito no Plantão Brasil, inscreva-se. O Plantão Brasil, falo com muita alegria, foi o canal de esquerda que mais cresceu em 2023. O Plantão Brasil, viu? Então, obrigado a todos os plantonistas. Esperamos seguir aí em 2024, sempre lutando pelo Brasil, pela democracia, pelo governo Lula, também lutando para que dê certo o governo Lula, que não adianta só eleger o Lula e a gente parar, né? A gente tem que continuar aqui na luta e sempre de plantão pelo Brasil. Então, quem não é plantonista, torne-se um. Quem é plantonista, muito obrigado e seguiremos juntos. Falou!